Oi, pessoal! Para finalizarmos, nossas aulas sobre sexualidade, vamos encerrar com o tema gestação e parto. Vocês podem acompanhar, o vídeo, a leitura e a explicação utilizando o livro ou, para quem não tem livro, utilizando o material que foi enviado no grupo. A gravidez ou gestação tem início quando o ovócito é fecundado e termina quando a mulher dá à luz. Então, gravidez ou gestação é todo esse processo, que inicia na fecundação dos gametas masculino e feminino e só termina quando a mãe dá à luz ao filho. Após a fecundação, o zigoto passa por divisões celulares e recebe o nome de embrião. Então, quando tem a fecundação, os dois gametas, masculino e feminino, o espermatozoide e o ovócito, eles se unem, fecunda e forma o zigoto. Ao longo do processo, da gestação, também através das divisões celulares, se divide primeiro em 2 células, em 4, em 8 e assim sucessivamente. Após várias divisões celulares, esse zigoto passa a ser um embrião. A ausência da menstruação é o primeiro indício da gravidez, Então, quando tem uma ausência de menstruação, é um indício que a pessoa pode estar grávida, caso ela tenha tido um contato sexual com o parceiro, Quando isso não ocorre, aí é necessário buscar uma ajuda médica para investigar o motivo da ausência da menstruação. Mas quando tem a ausência da menstruação, após ter um contato íntimo, entre 2 parceiros, então é um indício de gravidez. Mas é possível que o atraso do ciclo seja decorrente a outros fatores, que podem ser hormonais ou até mesmo emocionais. Assim, para confirmar-se se está grávida ou não, a mulher deve fazer um exame laboratorial, que é o teste de gravidez, que pode ser feito tanto através da urina quanto do sangue. Uma gestação ideal dura aproximadamente 9 meses, ou seja, cerca de 40 semanas. Na fase inicial do desenvolvimento do bebê, formam-se os primeiros anexos embrionários, que são estruturas encarregadas de proteger e nutrir o feto. Entre essas estruturas, encontra-se o saco amniótico e a placenta. Então, antes mesmo do surgimento do bebê, é necessário essas estruturas para proteger e nutrir o bebê, que é o saco amniótico e a placenta. O saco amniótico é uma bolsa repleta de líquido, que é chamado de líquido amniótico, no qual o feto fica mergulhado durante toda a gravidez. Sua função é proteger o feto, amortecer os choques físicos e as pressões que a barriga da mãe possa vir a sofrer e regular a temperatura corporal do embrião. O saco amniótico é popularmente conhecido como bolsa d'água e geralmente se rompe pouco antes do nascimento do bebê. Já a placenta é a estrutura que comunica o feto com a mãe, Ela é formada por um tecido do embrião e pelo útero materno. Pela placenta, o feto ele recebe gás oxigênio e outros nutrientes e elimina o gás carbônico e as excretas. A placenta e o feto são unidos pelo cordão umbilical. Então, a gente pode observar aqui nesse esquema que mostra alguns anexos, Nós estamos vendo aí o feto, o saco amniótico, que está em volta do feto, o cordão umbilical que liga o feto à placenta, o útero, a veia uterina, a artéria uterina e a região de trocas de materiais entre a mãe e o feto, os nutrientes e as trocas de gases. Então, lembre-se disso, todos esses anexos embrionários, eles estão dentro do útero, todo o bebê, todo o processo de gravidez ocorre dentro do útero. Mudanças no organismo feminino durante a gestação. Durante a gestação, o organismo da mulher ela passa por diversas mudanças
que estão entre elas. O útero chega a aumentar cerca de 10 vezes e a sua massa passa de 45 gramas antes da gravidez para 1 quilograma aproximadamente. As mamas aumentam de volume e esse aumento prepara a mulher para o aleitamento, ou seja, para a amamentação do bebê. A gestação pode ter azia, vômito e náuseas, que são mais frequentes até o 3º mês de gestação. Então, nos primeiros meses, nos primeiros 3 meses, é comum ter esses sintomas. Após os 3 meses, aí a mulher vai aliviando desses sintomas. Pode ocorrer variação da pressão arterial. Isso requer uma atenção especial, pois há riscos de complicação para a mãe e para o feto. A frequência das micções aumenta devido à compressão da bexiga uterina pelo crescimento do útero e do feto. Além disso, durante a gestação ocorre o aumento da atividade do sistema urinário. Então, a mulher grávida ela costuma ir muito ao banheiro, né, para urinar, porque tá tendo essa pressão lá nessa região pélvica, né, que o útero aumentou de tamanho, então tem essa compressão na bexiga e também porque afeta no aumento da atividade do sistema urinário. Cuidados durante a gestação. É importante que durante a gravidez as futuras mães sejam assistidas por profissionais de saúde. Esse acompanhamento é chamado de pré-natal e é feito para prevenir problemas de saúde tanto da mãe quanto do feto. A gestante ela deve seguir uma alimentação saudável e equilibrada. Além disso, ela não pode ingerir bebida alcoólica e nem usar outros tipos de drogas, como nicotina, que é encontrado no tabaco, ou seja, no cigarro. Os materiais presentes nas bebidas alcoólicas, em medicamentos e em outras drogas podem passar para o feto através da placenta e prejudicar o seu desenvolvimento. Sobretudo nesse período, a administração de medicamentos só deve ser feita com orientação médica. Então, qualquer coisa, náusea, dor de cabeça, qualquer sintoma desses que a mulher venha a sentir, ela precisa, antes de se medicar, procurar uma orientação médica para saber se aquele medicamento pode ser tomado. Gravidez na adolescência. O momento da geração de um bebê é um período de grandes mudanças. Quando ocorre muito cedo, a gravidez pode significar para os pais responsabilidade para as quais não estão preparados. Então, uma gravidez na adolescência, os pais eles não estão preparados. Os pais eles estão em fase de estudos, né, que estão querendo concluir os seus estudos para buscar um emprego. Então, uma gravidez na adolescência é uma gravidez onde os pais eles não estão preparados para essa responsabilidade. Há vários mitos envolvendo o sexo e a gravidez. Ao contrário do que algumas pessoas pensam, uma garota ela pode ficar grávida na primeira relação sexual. A gravidez na adolescência pode ser decorrente ao fato de moças e rapazes desconhecerem ou não utilizarem os meios que a evitam, né? Que a gente já estudou, né? Todo mundo que participou da aula, né, de métodos contraceptivos, sabe de várias formas que pode-se evitar a gravidez e não só a gravidez, né, além das doenças sexualmente transmissíveis. Então, uma gravidez na adolescência só ocorre se as moças e os rapazes desconhecerem desses métodos que podem evitar. Uma gravidez inesperada, em qualquer idade, pode trazer sentimentos opostos. O casal pode sentir-se felizes e orgulhosos, ou ao contrário, pode ficar preocupado e aborrecido. A chegada de um bebê deve primordialmente acontecer num momento planejado pelo casal. Portanto, torna-se pai e mãe. Para se tornar pai e mãe é um processo que deve começar antes da gravidez acontecer, ou seja, precisa ser planejado. O parto. Normalmente, o nascimento do bebê ou parto ocorre após aproximadamente 9 meses de gestação. Porém, diversos fatores podem ocasionar um parto antes do período, que recebe o nome de parto prematuro. O momento do parto pode ser anunciado e percebido pela gestante de várias maneiras. Algumas delas são cólicas, né, que são conhecidas como dores do parto, decorrentes a contrações musculares no útero,
Perto da hora do parto, essas contrações ficam mais intensas e ocorrem em intervalos de tempos menores. E o rompimento do saco amniótico, né? A bolsa de água. Também conhecida como rompimento da bolsa, as membranas do saco amniótico se rompem e o líquido do seu interior extravasa. No parto natural, pode-se distinguir 3 fases. Primeiro, a dilatação do colo do útero, que permite a passagem do bebê. Essa dilatação ela é facilitada pelas contrações musculares uterinas. No momento da saída do bebê, as contrações do útero elas são mais fortes, ajudando a empurrar o bebê em direção à vagina. Geralmente a cabeça sai primeiro e logo depois o restante do corpo. Então, o cordão umbilical do recém-nascido é cortado. Depois do nascimento, o útero volta a se contrair para a expulsão da placenta. É importante que toda a placenta seja removida do útero para evitar riscos de infecções no organismo materno. Então, aqui a gente tem um esquema que mostra as fases do parto normal, né? Primeiro, ocorre a dilatação do colo do útero. Depois a saída do bebê, né? Primeiro sai a cabeça, depois o restante do corpo. Quando o bebê sai por completo, há o corte, né, do cordão umbilical para separar o bebê da placenta. E por último, a expulsão da placenta. Então, para um parto normal acontecer, precisa passar por essas 4 etapas. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida que tenham, vocês podem me procurar para tirar as dúvidas. E em seguida, fazer a atividade.